Olá e bem-vindo a um novo vídeo. Ao longo da história, o impulso humano pela exploração levou pessoas a alguns dos lugares mais remotos, misteriosos e muitas vezes sagrados da Terra. Em certos casos, essas jornadas resultaram em fama ou descobertas importantes. Em outros, acabaram em conflitos, desaparecimentos ou erros fatais. Hoje, vamos conhecer 20 histórias de pessoas que se perderam na selva e acabaram frente a frente com tribos locais. Número 20. Michael Rockefeller era filho do então governador de Nova York, Nelson Rockefeller, e membro de uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos. Sua misteriosa desaparição em 1961, durante uma expedição antropológica na região de Papua, na então Nova Guiné holandesa, permanece como um dos enigmas mais intrigantes do século XX. Michael havia viajado para estudar o povo Asmat, famoso por sua arte em madeira e por rituais que, na época, ainda incluíam decapitação e canibalismo. Em 17 de novembro de 1961, o catamarã em que viajava virou a cerca de 20 quilômetros da costa, quando ele estava acompanhado do antropólogo holandês René Wassin. Após um dia à deriva, Michael decidiu tentar nadar até a terra firme usando galões como boia. Foi visto pela última vez remando em direção à costa. Apesar de uma ampla busca, seu corpo nunca foi encontrado e ele foi declarado oficialmente morto em 1964. A versão oficial afirma que ele se afogou antes de chegar à praia, mas alguns pesquisadores acreditam que conseguiu alcançar terra e acabou morto por membros da tribo, talvez como vingança ou parte de um ritual. Há ainda teorias improváveis de que tenha sobrevivido e escolhido viver isolado entre os nativos. Número 19. O coronel Percy Harrison Fawcett, nascido em 1867, foi geógrafo, arqueólogo e oficial britânico. Ganhou notoriedade por suas ousadas expedições na América do Sul, especialmente na região amazônica. Fawcett acreditava na existência de uma cidade perdida e avançada no interior da floresta brasileira, a qual chamou de Zé. Segundo ele, essa cidade existia antes do contato europeu e poderia provar que civilizações complexas já haviam florescido na selva. Uma teoria muito contestada na época. Sua convicção vinha de mapas, documentos antigos, relatos indígenas e ruínas avistadas por exploradores. Em abril de 1925, partiu em sua última expedição, acompanhado do filho de 21 anos e do melhor amigo do rapaz. O grupo entrou no Mato Grosso rumo ao rio Xingu. Antes de partir, Fawcett deixou claro que não queria missões de resgate caso desaparecesse. Foram vistos pela última vez na parte alta do Xingu. Alguns acreditam que foram mortos por indígenas, possivelmente os Kalapalo, embora haja relatos de tribos que tinham Fawcett em alta estima. Lendas até sugerem que seu filho tenha se casado com uma mulher local. Mais de 100 pessoas morreram tentando resgatá-los, mas até hoje não há prova concreta sobre o que aconteceu. Número 18. Raymond Moffret nasceu em 1º de outubro de 1926, em Toulon, na França. Jovem jornalista e explorador, participou da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi ao Brasil documentar expedições entre povos indígenas. Em junho de 1949, iniciou uma jornada solitária pelas montanhas Tumucumaque, com o objetivo de atravessar a pé a região até alcançar o rio Ariramba. Depois de explorar o rio Mana, partiu novamente em outubro, levando apenas o essencial e planejando caçar para se alimentar. Sofrendo de disenteria, fome e exaustão, ficou tão fraco que já não conseguia usar seu rifle. Em um ato desesperado, acabou sacrificando e comendo seu cachorro, Wobby. Em 13 de janeiro de 1950, abandonou seus pertences e seu diário e entrou sozinho nos rápidos do rio Jari. Nunca mais foi visto. Algumas semanas depois, indígenas encontraram seus objetos e o diário, cujo último registro dizia A Grande Nuvem. Seu pai, Edgar Malfrat, passou 12 anos procurando o filho, percorrendo mais de 12 mil quilômetros e gastando toda a fortuna da família. Em 1964, foi encontrado exausto e resgatado. Raymond jamais foi encontrado. Número 17.
No final de agosto de 2024, 2 madeireiros foram mortos em Madre de Dios, no Peru, atingidos por flechas durante um ataque da tribo não contatada dos Mashopiro. Um terceiro ficou ferido e outros 2 desapareceram. Os Mashopiro são um dos maiores grupos indígenas isolados voluntariamente na Amazônia, e seu território se sobrepõe a uma concessão madeireira que abrange mais de 53 mil hectares. Não foi um caso isolado. Entre 2015 e 2022, pelo menos 4 confrontos fatais com essa tribo foram registrados. O Ministério da Cultura e o Ministério Público do Peru iniciaram uma investigação e tentaram enviar um helicóptero à área remota. A organização indígena FENAMAT, que representa 39 comunidades, criticou duramente o constante fracasso do governo em proteger tanto os mascopiros quanto os trabalhadores locais da região. Um grupo de 5 missionários evangélicos dos Estados Unidos decidiu levar o evangelho à tribo Guarani, então conhecida como Auca, palavra que no idioma Quechua significa selvagem. A tribo era famosa por defender ferozmente seu território. A partir de setembro de 1955, os missionários começaram a sobrevoar a região, deixando presentes como facões, panelas e pequenos objetos como ofertas de paz. No início, parecia funcionar. A tribo até enviou presentes de volta, incluindo um papagaio. Em janeiro de 1956, eles estabeleceram um acampamento às margens do rio Curaray, construíram um abrigo e se prepararam para o contato. 2 dias depois, tiveram um encontro pacífico com 3 membros da tribo. Um deles, apelidado de George, chegou até a voar com o piloto Nate Saint. Mas em 8 de janeiro tudo mudou. Um grupo de guerreiros guaranis atacou o acampamento, possivelmente por um mal-entendido. Os 5 missionários foram mortos a golpes de lança, seus corpos deixados no rio ou no local, e o avião destruído. Uma missão de resgate recuperou 4 corpos. Anos depois, Elizabeth Elliot, viúva de Jim Elliot, e Rachel Saint, irmã de Nate, voltaram para viver entre os Guaranis. Em novembro de 2018, o missionário americano John Allen Chau, de 26 anos, viajou secretamente para a proibida Ilha Sentinela do Norte, na tentativa de converter a isolada tribo sentinelense ao cristianismo. Natural do Alabama e criado em Washington, preparou-se por quase uma década para a missão. Contratou pescadores para levá-lo discretamente até lá, oferecendo presentes como uma bola de futebol, peixes e uma Bíblia à prova d'água. Tentou fazer contato falando e cantando, mas uma flecha atingiu sua Bíblia. No dia seguinte, retornou. Poucos dias depois, pescadores avistaram seu corpo sendo arrastado pela praia, provavelmente para ser enterrado. O governo indiano decidiu não recuperar o corpo para evitar confronto e risco de doenças à tribo. Bruno Manser, ativista ambiental suíço, deixou sua vida na Basileia em 1984 para viver com os Penãs, povo nômade da floresta de Sarawak, na Malásia. Aprendeu seu idioma e costumes e logo se tornou defensor da causa indígena ao testemunhar a rápida destruição da floresta pelas madeireiras. Organizou bloqueios pacíficos e se tornou porta-voz internacional do povo Penã, mas foi declarado inimigo do Estado. Em 2000, retornou clandestinamente à região e pouco depois desapareceu misteriosamente durante uma expedição solitária. Apesar das buscas, nunca foi encontrado. Tatum Kanara, cujo nome verdadeiro era Hans Günther Hauck, nasceu na Alemanha em 1941. No final dos anos 1960, surgiu no Acre vestindo apenas um tanga e afirmando ser líder da misteriosa tribo Uga Mongulala, originária de uma cidade subterrânea chamada Akakor. Suas histórias incluíam nazistas, extraterrestres e pirâmides escondidas na selva. A fama veio com a publicação de um livro baseado em longas entrevistas, mas as suspeitas aumentaram quando, entre 1980 e 1987, 3 aventureiros desapareceram durante expedições guiadas por ele. Reed, Everard Warner e Christine Hauser desapareceram em circunstâncias misteriosas. O crânio de Warner foi encontrado mais tarde, apresentando sinais de trauma, levantando suspeitas de crime. Já Reed e Hauser nunca foram encontrados. O próprio Brugger, figura associada ao caso, foi morto a tiros no Rio de Janeiro em 1984. Alguns acreditam que ele fosse Tatunka, mas nenhuma prova confirmou a teoria.
Em novembro de 1965, um avião Douglas C-54G, Skymaster da Força Aérea Argentina, desapareceu durante um voo de treinamento de Panamá para El Salvador. Na aeronave TC-48 viajavam 9 tripulantes e 59 cadetes. Ele partiu acompanhado de outro avião, o TC-43, e informou ter passado pelo ponto de navegação Mike 5, sobre o Golfo dos Mosquitos, a 2.000 metros de altitude, enfrentando fortes chuvas e turbulência. Pouco depois, o piloto declarou emergência. O motor 3 estava em chamas e o motor 4 havia falhado, levando a preparativos para um pouso de emergência próximo à costa da Costa Rica, possivelmente perto de Limón ou Juan Santamaría. O pedido de socorro foi captado pelo controle de tráfego aéreo em Tegucigalpa e por um piloto da Alaska Cargo. Logo depois, o avião desapareceu sem deixar rastros. Uma operação de busca massiva da Marinha e da Força Aérea do ZFEU não encontrou vestígios iniciais. Apenas posteriormente, coletes salva-vidas, bonés e destroços chegaram à costa próxima, a Bocas del Toro, levando à conclusão de que a aeronave provavelmente caiu a cerca de 30 quilômetros do litoral do Caribe. Em 1º de abril de 2014, as estudantes holandesas Chris Kremers, de 21 anos, e Lisanne Fromm, de 22, iniciaram uma curta caminhada pela trilha El Pianista, no Panamá, mas nunca retornaram. Naquela tarde chegaram ao topo, mas por razões desconhecidas, abandonaram o caminho demarcado e seguiram por uma trilha indígena remota, além da divisória continental. Começaram a fazer ligações de emergência para números internacionais, com dezenas de tentativas registradas ao longo de vários dias, até que os telefones desligaram de vez. Equipes de resgate panamenhas e holandesas, junto de policiais e voluntários locais, buscaram por 3 semanas sem sucesso. 10 semanas depois, em 14 de junho, um morador da aldeia Ngabe encontrou a mochila azul de Lisanne perto do rio Culebra. Seu conteúdo estava quase intacto: celulares, câmera fotográfica, dinheiro, roupas e itens pessoais. A câmera possuía 90 fotos noturnas mostrando rochas, vegetação, um espelho, pertences espalhados e possivelmente a parte de trás da cabeça de Chris. 2 meses depois, restos humanos foram encontrados na mesma região. Albert de Winton, ator nascido no país de Gales, embarcou em 1933 numa perigosa expedição à Amazônia brasileira para tentar localizar o explorador britânico desaparecido Percy Fawcett, que havia sumido em 1925 em busca da lendária cidade perdida de Z. Com 53 anos, Albert já havia interpretado papéis menores em filmes de Hollywood, mas buscava a emoção real da selva. Vestido com roupas de safari e armado com um rifle, entrou na região do rio Xingu. 9 meses depois, retornou exausto e severamente debilitado. Sua imagem magra estampou os jornais com a legenda: "Não é um papel de cinema, é o resultado de 9 meses no deserto sul-americano." Pouco tempo depois, voltou à região do Xingu, mas desapareceu. Em setembro de 1934, um mensageiro indígena entregou uma nota amassada na qual Albert dizia ter sido capturado por uma tribo e pedia resgate. Nunca mais foi visto. Anos mais tarde, autoridades brasileiras apontaram que um membro da tribo Camaiurá estaria envolvido no desaparecimento e teria ficado com seu rifle. Em 1987, o bispo Alejandro Labaca e a irmã Inés Arango foram assassinados na Amazônia equatoriana, enquanto tentavam proteger a isolada tribo Tagaeri da invasão de empresas petrolíferas. A Igreja Católica reconheceu suas mortes como martírio e em 22 de maio de 2025, o Papa Leão XIV os declarou veneráveis, passo importante rumo à beatificação. Labaca havia chegado ao Equador em 1965 e passou mais de 20 anos entre os Waorani, aprendendo seu idioma e cultura. A irmã Inés juntou-se a ele em 1977 e juntos defenderam os direitos indígenas, em especial dos Tagaeri não contatados. Quando as petrolíferas começaram a invadir o território, decidiram fazer contato direto com a tribo para garantir sua segurança. Apesar dos alertas de colegas missionários sobre os riscos, prosseguiram convictos de que sua presença era necessária.
Em 21 de julho de 1987, foram mortos durante a tentativa de contato, provavelmente confundidos com representantes das companhias petrolíferas. Seus corpos foram encontrados numa cabana na selva, e seu legado persiste através da Fundação Alejandro Labaca, que continua a luta pelos direitos indígenas na Amazônia. O capitão James Cook foi um explorador, navegador e cartógrafo britânico, conhecido por suas 3 grandes viagens pelo Oceano Pacífico, que ampliaram enormemente o conhecimento europeu da região, mapeando a Nova Zelândia, a costa leste da Austrália e inúmeras ilhas. Em 1778, no terceiro de seus grandes percursos, tornou-se o primeiro europeu a pisar no Havaí. Foi inicialmente recebido com hospitalidade, em parte porque sua chegada coincidiu com o festival Makahiki, dedicado ao deus Lono, o que fez alguns acreditarem que ele fosse uma figura divina. Contudo, mal-entendidos culturais e disputas por suprimentos abalaram a relação. Em 14 de fevereiro de 1779, Cook tentou sequestrar o chefe local Kalaniʻōpuʻu para forçar a devolução de um barco roubado. O ato desencadeou um confronto no qual Cook foi morto por guerreiros havaianos na Baía de Kealakekua, na Ilha Grande. Jim Thompson, empresário e ex-arquiteto norte-americano, tornou-se famoso por revitalizar a indústria da seda na Tailândia. Após a Segunda Guerra Mundial, fundou a Thai Silk Company e ganhou o apelido de Rei da Seda do Sudeste Asiático. Em março de 1967, desapareceu misteriosamente nas terras altas de Cameron, na Malásia. No dia 26, saiu para caminhar próximo às trilhas da selva, perto do resort onde estava hospedado, e nunca voltou. Uma busca massiva foi realizada com participação de autoridades, moradores e helicópteros, mas nenhum vestígio foi encontrado. As teorias variam entre acidente na selva, assassinato e espionagem durante a Guerra Fria. O terreno acidentado e a vegetação densa dificultaram as buscas, e seu destino permanece um mistério até hoje. Cada árvore parece um obstáculo, cada sombra uma incerteza, e cada passo uma escolha que pode mudar tudo. Na vida, muitas vezes seguimos por caminhos desconhecidos, com medo e sem garantias. Mas é justamente nessas jornadas que descobrimos nossa força e aprendemos a ouvir nossa própria intuição. Se essa reflexão tocou você, deixe o like e compartilhe para que mais pessoas encontrem o caminho. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend.